Olá, minha galera do canal No Rastro do Cangaço. Estamos aqui para mais uma história do cangaço nordestino e já peço que deixem seu like e um comentário. Se ainda não for inscrito, por gentileza inscreva-se e ative o sininho de notificações para ficarem ligados nos próximos vídeos, ok? Um forte abraço a todos e vamos para a história. Em fins de dezembro de 1926, após a morte de Antônio Ferreira, Lampião viajou para o Ceará. Provavelmente foi encontrar-se secretamente com os parentes que viviam no Juazeiro do Padre Cícero. A viagem tinha a ver com a morte do mano. Nos últimos 2 anos ele perdera 3 irmãos, Livino, Angélica e Antônio. Na volta do Ceará, com a polícia em seu encalço, Lampião atravessou Pernambuco e internou-se no estado de Alagoas. No dia 11 de janeiro de 1927, chegou a Malhadinha ao poente do Riacho Grande, atual senador Rui Palmeira, onde foi assassinado um homem chamado Pedro Breda. Mais abaixo, quando o bando passava pela fazenda Cacimba Cercada, já chegando ao povoado Caboclo, hoje município de São José da Tapera, um rapaz que estava debulhando milho no oitão da casa assustou-se com aquele magote de cabras, mais de 60 homens, e saiu correndo. Lampião parou e disse: "Eu tô velho, cego de um olho, mas vou ver se eu ainda tô bom nesse negócio." O vulto já ia longe, faltavam poucos metros para chegar a uma cerca de varas trançadas e se conseguisse transpô-la estaria salvo, pois do outro lado ficava a caatinga braba. Lampião levantou o fuzil e apontou. Deixou que o rapaz alcançasse a cerca, aguardou até que ele subisse nela e no momento exato em que o infeliz se alçou para o pulo, o cangaceiro puxou o gatilho. A bala certeira atingiu o pobre homem, cujo corpo ficou enganchado nos paus da cerca. A cangaceirada exultou com a incrível pontaria do capitão Virgulino Ferreira, cego de um olho. O bando desceu rumo à Serra do Pilão. Abaixo do povoado Caboclo, nas imediações da Cacimba do Barro, os cangaceiros mataram um homem chamado José Vieira, na beira do Riacho Grande, por não ter atendido a um bilhete pedindo dinheiro. Adiante, mataram Mané Pedro. Prenderam Teotônio Bier, exigindo para o resgate a quantia de 3 contos de réis. Depois dessas atrocidades, foram pernoitar na fazenda Pilão. No dia 12, o bando queimou os pastos da fazenda Bom Conselho. Continuou descendo, pois Lampião queria prender João Pereirinha, o João Pereira de Melo, no povoado Meirus, dono de uma bolandeira de descaroçar algodão. Porém, avisado do perigo, o fazendeiro tinha se refugiado em Pão de Açúcar. Lampião enviou um portador à cidade. Queria que João Pereirinha mandasse 3 contos de réis. O fazendeiro, sentindo-se fora de risco, pois Lampião não podia ir atrás dele na cidade, mandou um recado desaforado. Se Lampião quisesse comer e gozar a vida, pois que fosse trabalhar, porque ele, João Pereirinha, não estava disposto a sustentar ladrão. A reação de Lampião foi arrasadora, mandou destruir a fazenda. Os cangaceiros desmancharam o curral e com a madeira fizeram uma coivara rodeando a casa e depois tocaram fogo. Não sobrou nada. A seguir mataram o gado, as galinhas e até os pintos. Descobriram que Pereirinha havia escondido grande quantidade de algodão descaroçado na igreja de Meirus. Em respeito aos santos, os cangaceiros preservaram a igreja, mas retiraram o algodão e queimaram tudo. Saindo de Meirus, ainda no dia 12, os cangaceiros subiram em direção a Olho d'Água das Flores, incendiaram a fazenda Ipueiras de um cidadão chamado Quirino. Prosseguindo a viagem, sequestraram várias pessoas. Uma delas foi Honorato Cabeludo, dono da fazenda Farias. Aprumando para o norte,
passando ao largo de Manteirópolis, irromperam na fazenda Agreste Velho, onde capturaram Nego Geraldo, o Manuel Francisco Maciel. Na fazenda Pedrão, a leste de Olho d'Água das Flores, prenderam seu proprietário, Calixto Anastácio. Para cada refém foi estipulada uma quantia a ser paga pela família. No final do dia, Lampião foi para o povoado Capim, hoje cidade de Olivença, a fim de aguardar o dinheiro dos resgates. O resgate estipulado por Nego Geraldo era de 2 contos de réis. Ele alegara que só tinha 4.200 réis. Lampião mandou que ele fosse buscar. O dinheiro estava escondido debaixo de uma pedra. Lampião contou, viu que o homem tinha falado a verdade, mas sentenciou. Tinha de arranjar os 2 contos. Nego Geraldo fez uma choradeira danada. Era impossível arranjar aquela quantia. Fazia 2 dias que sua mulher tinha parido um menino, mas Lampião não se compadeceu. Mandou que amarrassem o homem e pusessem uma corda no pescoço dele. E foi assim que sua mulher, Dona Rosa Davi Pereira, viu o marido sair tangido como um boi pelo bando de desalmados. Desesperada, sem ter como arranjar tanto dinheiro, tudo o que ela podia fazer era chorar e rezar. No Capim, os cangaceiros espalharam-se, cada um cuidando dos seus interesses, exigindo dinheiro nas casas, mandando fazer comida, pedindo informações. Quando menos se esperava, ouviram-se gritos. Uma casa estava pegando fogo. Lampião mandou ver o que era. Estava acontecendo uma coisa terrível. Um cangaceiro chamado Ponto Fino tinha ido saquear uma bodega e, na ânsia de se apoderar das coisas antes que algum companheiro chegasse para fazer a concorrência, se descuidara, deixando cair no chão a ponta do cigarro que estava fumando, justamente onde havia uns papéis velhos, perto de umas latas de querosene. Ninguém sabe se a lata tinha algum vazamento. O certo é que, subitamente, houve uma explosão e, num instante, a bodega estava em chamas. Desesperado, o cangaceiro gritava por socorro, mas quando os companheiros conseguiram apagar o fogo, ele estava todo queimado, agonizante, morrendo em seguida. Embora a morte fosse uma coisa normal em suas vidas, aquele fato abalou o ânimo dos cangaceiros. Eles pernoitaram logo adiante, no poço da cacimba. Muitos passaram a noite assustados, como se ainda ouvissem os gritos do companheiro queimado vivo. No dia 13, o bando permaneceu nas imediações do Capim até quase meio-dia e nada de chegar o dinheiro dos resgates. Lampião viajou então para o Nascente, na direção de Sertãozinho. No dia seguinte, 14 de janeiro, os cangaceiros chegaram à fazenda Brás do Major Amaral, homem de grande conceito na região de Sertãozinho, um dos velhos coronéis do Nordeste. O fazendeiro estava com os vaqueiros ferrando o gado novo. Lampião riscou com o cavalo na porteira do curral. Bom dia, Major. Eu sou Virgulino Ferreira, capitão Lampião. Veja o dinheiro que tem aí. Capitão, eu não tenho dinheiro aqui, mas posso mandar buscar em Sertãozinho. Então mande logo, disse o cangaceiro desmontando do cavalo. O fazendeiro despachou um vaqueiro à cidade com um recado para que Dona Lozinha enviasse todo o dinheiro que tivesse em casa. O Major Amaral tinha um filho chamado Demuriez Amaral, que era seminarista e estudava em Roma, mas estava em casa passando as férias. Assim que a mãe juntou o dinheiro, o seminarista disse que ele mesmo iria levar. Quando Lampião viu o rapaz vestido de batina, pensou que era um padre. Pediu a bênção respeitosamente e disse: Coronel Major, se eu soubesse que o senhor tinha um filho padre, eu não tinha lhe incomodado desse jeito. Tô já não querendo esse dinheiro, mas como já trouxe... E dizendo isso, embolsou o dinheiro sem contar. Pendendo para o poente no dia 19 de janeiro, em Lagoa Queimada, acima de Olho d'Água das Flores,
o bando defrontou-se com as volantes dos tenentes João Medeiros, de Alagoas, e Pedro Rodrigues, delegado de Garanhuns, travando-se um combate de 2 ou 3 horas. Morreram 3 cangaceiros e vários ficaram feridos, e foi aprisionado o cangaceiro Pensamento. Nego Geraldo continuava preso. Um de seus filhos tinha ido a Pão de Açúcar ver se conseguia o dinheiro do resgate. O rapaz contou o fato a conhecidos e terminou sendo juntada a quantia pretendida pelo capitão. O dinheiro foi entregue a 2 indivíduos chamados João Romão e Valeriano, que viajaram em seguida para procurar o bando a fim de pagar o resgate. Afinal, João Romão e Valeriano alcançaram o bando no dia 20. Ao receber o dinheiro de Nego Geraldo, Lampião deu-se por satisfeito e mandou soltar todos os prisioneiros. Nego Geraldo já estava familiarizado com Lampião e alegou que sua mulher tinha tomado emprestado aquele dinheiro e ele estava sem nenhum tostão e não sabia como ia fazer a feira. Lampião coçou o queixo, considerou um pouco, meteu a mão no bolso e lhe deu 6.000 réis. Já em Pernambuco, ao passar pelo povoado Curral Novo, em Águas Belas, ao pé da Serra do Comunate, Lampião recebeu um emissário do coronel Zezé Abílio de Bom Conselho com uma notícia grave. A polícia tinha prendido a família Ferreira, seus irmãos, cunhados e outros parentes que moravam no juazeiro do Padre Cícero. Lampião, o rei do cangaço, varou Pernambuco como uma flecha em direção ao Cariri.